tenho 30 anos, sou empresária, trabalho no ramo de vendas. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de como eu cheguei na Igreja Universal. Eu cheguei da pior forma possível, cheguei pela dor. Quando o meu marido faleceu num acidente, minha família já era da igreja, eles me acolheram e me trouxeram para a Igreja Universal. Foi em momentos muito difíceis, eu tinha muitos pensamentos de suicídio. Eu lembro até hoje do dia que planejei a minha morte e a morte dos meus 2 filhos. Foi momentos que eu sofri muito. Comecei a ter início de depressão e eu vivi tudo isso dentro da igreja durante 6 meses por não conseguir entregar minha vida para Deus. Mas quando eu tive esse entendimento de que a minha vida só ia mudar quando eu decidisse, eu tomasse a decisão de entregar minha vida no altar, de querer depender de Deus. Ali eu tive esse entendimento, foi quando eu me batizei. Eu me batizei, comecei a ser uma nova criatura, a fazer tudo diferente, o contrário de tudo que eu fazia. E ali começou a haver mudanças, mas a minha vida ainda estava difícil, porque eu vivi uma vida financeira muito difícil. Tinha um carro que vivia acabando o combustível, vivia estragando, pegou até fogo. Até que esse carro fundiu o motor e eu fiquei sem nada. Então ali eu me vi e falei, meu Deus, o que eu faço? E Deus foi me dando direção, foi mostrando que Ele era comigo. E eu falei, não, eu quero esse carro nessa cor, determinei. E nos votos, fazendo propósito com Deus, eu consegui conquistar o meu primeiro carro da forma que eu queria, algo que eu nunca pensei que eu pudesse ter. E eu fiquei assim durante quase 2 anos dentro da igreja, numa situação acomodada. Eu tinha um carro bom, eu comia o que eu queria, eu bebia o que eu queria, tudo limitado. Mas eu tava bom para mim, eu tava confortável naquela situação. E eu já tinha participado de algumas fogueiras santas, já tinha sacrificado, mas por estar no momento, tipo assim, ter uma vida estável, eu nunca ouvia o que Deus queria. Então eu ponhava uma boa oferta ali e tava bom. Até que chegou a fogueira santa novamente e Deus já havia me preparado antes. Deus já tinha falado comigo, a fogueira santa faltava 2 semanas para começar. Só que eu já sabia que ia ter a fogueira santa. E Deus falou muito forte comigo. Foi quando Deus pediu para mim o que Ele queria. E eu resolvi dar ouvidos a Deus. Aquela voz entrou dentro de mim. Doeu tanto. Eu sofri tanto quando Deus falou para mim assim o que Ele queria. Porque era algo que... Era onde estava o meu coração. Foi 2 coisas onde estava o meu coração. Que era um valor que eu tinha no banco, uma quantia alta até. Que era uma segurança. E o meu emprego. E como que é as coisas, né? Esse emprego que Deus me pediu era algo que me causava vergonha. Eu trabalhava de empregada doméstica e nada contra esse emprego. Eu trabalhei minha vida inteira, desde os 15 até os 27 anos praticamente, eu trabalhei nesse ramo. Só que quando alguém perguntava pra mim no que eu trabalhava, aquilo me causava vergonha, eu ficava triste, eu não conseguia falar. Às vezes eu até queria mentir para poder não falar no que eu trabalhava. Mas quando Deus me pediu, aquilo doeu. Foi algo que foi uma das coisas mais difíceis de eu sacrificar. Porque era a minha segurança. Eu era uma mãe solteira, com 2 filhos, e Deus me pede o meu emprego e o dinheiro que eu tinha no banco. Cheguei a pensar, nossa, meu Deus, o Senhor é malvado. Como que o Senhor pode pedir pedir tudo que eu tenho? Como? Só que dentro de mim já ardia um fogo dentro de mim. Eu já tinha recebido o Espírito Santo através de propósito, então com o Espírito Santo foi mais fácil ouvir a voz de Deus. E quando eu falei, não, meu Deus, eu vou sacrificar, eu vou fazer o que o Senhor me pediu. Não foi fácil, eu lembro do dia que eu fui fazer a primeira coisa que Deus me pediu, que foi o valor que estava no banco, foi algo muito difícil. Eu lembro até hoje que quando eu sentei diante da cadeira e entreguei o número da conta e falei para o homem, eu quero fazer uma transferência. Ele falou assim, qual o valor? Eu falei, tudo. Daí ele falou, tudo bem, vamos fazer então, sorrindo. Na hora que ele digitou e viu Igreja Universal, ele olhou para mim com a cara de assustado e falou, tem certeza que é tudo? Naquela hora,
eu tive certeza de que eu estava fazendo certo. Para ele eu era uma louca, mas eu sabia o Deus que eu servia. Ele levantou da cadeira, me deixou sozinho, foi lá para dentro, não sei o que ele foi fazer. Mas naquele momento eu falei, meu Deus, obrigada por o Senhor ser comigo. E eu fiz a transferência, depois eu saí do emprego e no último dia, antes de subir no altar, eu falei para Deus, meu Deus, o que o Senhor ainda quer de mim? E Deus falou para mim que queria algo que estava dentro de mim, que era uma mágoa que eu tinha da minha irmã. Deus queria que eu pedisse perdão para ela e especificasse os dias que aquilo aconteceu. Foi difícil porque eu demorei a aceitar que eu tinha isso dentro de mim, até que eu ouvindo a voz de Deus e conversando com Deus, eu falei, não, eu vou fazer. E eu fui lá e obedeci. Quando cheguei para subir no altar, eu subi com uma certeza muito grande de que Deus ia ouvir as minhas orações. E desci com uma certeza maior ainda. Desci a mesma Adriana, tá? A mesma Adriana, desempregada naquele momento. Não tinha dinheiro para nada, nem para comprar o leite dos meus filhos, porque eu tinha colocado tudo no altar. Mas dentro de mim eu tinha uma certeza de que eu ia vencer. Eu não sabia nem o que eu ia fazer, porque eu trabalhei minha vida inteira de empregada doméstica. Mas Deus foi me dando direção, mostrou para mim o que eu tinha que fazer. Eu consegui gerar um dinheiro, não sei nem te dizer como, mas eu consegui gerar um dinheiro que foi em torno de R$ 2.800, onde eu fiz a minha primeira viagem para São Paulo, comprei as primeiras roupas e comecei a vender. Hoje, já tenho a minha loja online. Nesse momento de pandemia, onde muitos não estão vendendo nada, as coisas não estão saindo, porque está tudo difícil, ainda mais para quem trabalha no ramo de roupas e calçados. Eu, essa semana mesmo que passou, fiz uma venda de R$6.000 em 2 dias. Então Deus só vem me honrando. E depois dessa fogueira santa que passou, eu passei por outra fogueira santa. Nessa outra, eu já tinha sacrificado tudo que eu tinha, eu estava começando, e Deus falou, eu falei para Deus, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Só que eu já estava com muita sensibilidade para ouvir a voz de Deus, eu já queria ouvir a voz de Deus, os meus ouvidos estavam sensíveis a Ele. E Deus me pediu, como eu não tinha nada naquele momento para sacrificar ainda, Deus me pediu todos os móveis que eu tinha, e eu falei, meu Deus, todos os móveis? Sim, Senhor. Eu fui, sacrifiquei, vendi tudo, mas fiquei com o colchão. Eu falei, meu Deus, posso ficar com o colchão, né? Dormir com meus filhos no chão é difícil, né? Deus falou, não, quero tudo, até o colchão. E eu sacrifiquei tudo, fiquei dormindo no chão. Foi 2 semanas. Nessas 2 semanas, Deus abriu uma porta para mim. Eu fui participar de uma competição e eu ganhei um carro 0 quilômetro que valia o valor de R$30.000. Eu coloquei no altar, em torno, não deu R$2.000. E Deus, em menos de 2 semanas, me respondeu e eu já recebi R$30.000. Então, o altar não deve nada para ninguém. Hoje, a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi estar com a minha vida no altar. E de lá eu não quero sair. Então, além de tudo que Deus vem fazendo na minha vida, todas as conquistas que eu venho conquistando através do altar, a maior conquista que eu tenho hoje é o Espírito Santo.